Oi pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre diálogo entre a poesia africana contemporânea e a prosa romântica brasileira. Parece um tema difícil, mas os nossos professores vão explicar para vocês e vocês vão ver como é um assunto que fica bem fácil no final. Boa tarde, boa noite. Especialmente para a professora Rosemary. Agora eu irei ler dois poemas, um africano e um brasileiro. E quero ver se vocês conseguem adivinhar qual é brasileiro. É útil redizer as coisas que tu não viste. No meio do caminho das coisas, no meio do teu caminho. Fechaste os teus dois olhos ao buquê de palavras, que estava a arder na ponta do caminho. O poema que esplende os teus dois olhos. Anuviaste a linguagem de teus olhos, de olhos aos ombros do corpo do caminho, e apenas viste uma pedra no meio do caminho, no caminho doloroso. Agora o segundo poema. A alma cativa e obcecada enrola-se infinitamente numa espiral de desejo e melancolia, infinitamente. As mãos não tocam jamais o aéreo objeto, esquivam ondulação evanescente. Os olhos magnetizados escutam e no círculo ardente de nossa vida para sempre está presa. Os tambores abafam a morte do imperador. Então, agora nós vamos mostrar um pouco da poesia africana, um pouco do seu desenvolvimento e a importância que esse desenvolvimento teve para a literatura africana de linguagem portuguesa. Para aí sim conseguimos entender a ligação que existe entre poetas africanos e poetas brasileiros. A poesia africana, a partir de 1930, apresentou características que a tornaram um importante veículo de divulgação da consciência negra. Trata-se de movimento da negritude, movimento que surgiu em 1935, onde temos o retorno às origens, aos valores da civilização negra. A partir daí, a necessidade de lutar contra invasores, contra a escravidão e o colonialismo da época. O movimento definia, exaltava e valorizava os dados específicos da identidade dos povos negros. Abraços com as violências socioculturais da escravatura e do colonialismo. Assinalando o caráter de combate do movimento, afirma que a negritude exerceu o papel de mobilizador para que os negros ganhassem confiança em suas próprias forças e partissem, naquele primeiro momento, no resgate de sua cultura. Na verdade, o que aconteceu então era um projeto de renascimento dos povos negros. O movimento da negritude foi a principal arma utilizada. Em sua literatura, a poesia em particular, mostrando o que os intelectuais faziam em termos da cultura e qual o vínculo desses escritos com o ser negro, o ser africano. Pinto de Andrade tinha um pensamento diferente sobre isso e ele se reuniu com intelectuais negro-africanos em Paris para divulgar sobre a produção intelectual da comunidade negra. Agostinho Neto teria sido considerado o líder da libertação negra e seu poema Aspiração seria um exemplo da visão que o mundo tinha sobre o negro. Agora eu vou recitar o poema de Agostinho Neto. Ainda meu canto dolente e a minha tristeza, no Congo, na Grécia, no Amazonas e nas senzalas, nas casas nos subúrbios da cidade. Para lá das linhas, nos recantos escuros das casas ricas, onde os negros murmuram ainda. O vocabulário ainda, citado no poema, é um exemplo de que não basta denunciar as injustiças para que elas se acabem. É necessário agir. O que significa poesia africana de língua portuguesa? Então, nada mais é do que a poesia africana com as vivências, seus costumes, seus sonhos, suas vontades, utilizando a linguagem que é a escrita portuguesa, já que alguns países, como Angola, por exemplo, foi colonizado pelos portugueses. Essa expressão poesia africana de língua portuguesa ou literatura africana de língua portuguesa surgiu na década de 40, com o movimento Negritude.
O movimento da negritude ajudou a influenciar muito a poesia africana de língua portuguesa. Eles se resgataram e libertaram a identidade africana. Outro tipo de poesia que também ajudou a influenciar foi a poesia brasileira moderna. Fernando Pessoa, Camões, Carlos Drummond de Andrade e Camilo Peçanha também ajudaram a libertar e a influenciar também muito esse tipo de poesia. De lição dos poetas que a Mari acabou de dizer, muitos africanos ainda tinham como base os poetas brasileiros, entre eles Manuel Bandeira, Jorge de Lima, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral e Ribeiro Couto. Esses poetas repercutiram positivamente nos países africanos de língua portuguesa. Aí nós começamos a ligação entre poetas brasileiros e poetas africanos. Em especial, temos Manuel Bandeira, que foi o grande responsável pelo nascimento de um importante movimento em Cabo Verde, no final da década de 30. Bandeira causou verdadeiro alumbramento em Cabo Verde. Os poetas ilhéus encontraram nos versos do poeta pernambucano uma semelhança com as paisagens das ilhas, as lembranças do passado e a vida passada por relações pessoais difíceis. Um outro brasileiro que teve uma aceitação enorme entre os intelectuais africanos foi o alagoano Jorge de Lima. A presença africana é uma constante em seus versos. Já com base nesses autores brasileiros e suas prosas, os autores africanos começaram então a desenvolver os seus poemas, juntando com a vontade de libertação e resgate cultural de seu povo. Pelo teu regaço, minha mãe, outras gentes embaladas, a voz de ternura ninadas, do teu leite alimentadas, de bondade e poesia, de música, de tinto e graça, santo poetas e sábios. Outras gentes, não teus filhos, que estes nascidos alimaram somente coisas várias, mas são filhos da desgraça. A enxada é o seu brinquedo, o trabalho escravo, folguedo. Pelos teus olhos, minha mãe, vejo o oceano de dor, claridade de sol posto, rochas, paisagens, dramas de Cã e José. Mas vejo também que a luz roubada aos teus olhos, ora esplende, demonicamente tendoura, como a certeza, cintilantemente firme como a esperança. Em nós, outros teus filhos, gerando, formando, anunciando o dia da humanidade, o dia da humanidade. O clamor dos versos finais parece que repercutiu por toda a Angola, por toda a África e, enfim, por todo o mundo. A voz dos poetas acordou a todos, levou o negro a sentir a importância como ser humano e ter orgulho de ser negro. Ecos de alegria se misturaram com a tristeza do passado e com o preconceito do presente. Então, agora que já vimos que existe um diálogo entre a poesia africana contemporânea e a prosa romântica brasileira, vamos entender aquela pergunta que o Negrete tinha feito no início da aula. No começo do vídeo eu li 2 poemas, um brasileiro e um africano. Mas eu não falei o nome dos poemas nem o nome dos autores. Então, o primeiro poema era do autor João Maimona. Ele é africano e o nome do poema era Poema para Carlos Drummond de Andrade, que é uma homenagem para ele, para o autor, né? E o segundo se chamava Boleiro de Ravel, que é um poema do Carlos Drummond de Andrade. E a gente escolheu esse poema dele porque nós observamos nele uma ligação, uma relação, né, com a luta dos negros pela liberdade e pelo resgate da identidade africana.
Então, pessoal, o trabalho do nosso grupo está acabando e o que nós tiramos de conclusão disso tudo é que os poetas brasileiros influenciaram de forma direta na evolução literária dos países africanos de língua portuguesa. Esses poetas não só ajudaram diretamente na participação de alguns movimentos dessa evolução, como também só expressaram as suas ideias através de poemas. Mas não ficou limitado a isso. Os poetas brasileiros trouxeram para a escrita deles, trouxeram para o seu cotidiano algumas vivências descritas nos poemas africanos. Então, houve sim uma troca de informações. Os africanos pegando a base brasileira e os brasileiros pegando a vivência africana. Então é isso, pessoal. O diálogo está aí, no momento em que eles fazem a troca de experiências, culturas e linguagens. Tchau, até a próxima. Aí você já começou já! Uma coisa que você tem que... que estava fazendo? A tampa da sua caneta. Ai, que dor de mim. Começou. Escreve então o que você vai ler. Eu não sei o que fazer, como Fala. Índio sol, negro fome. Ó, profissionalismo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.